Inspeção de produtos de origem animal, Programa Nacional de Controle de Patógenos. Introdução. Patógeno, no sentido mais amplo, é qualquer organismo que pode produzir doença. Também pode ser referido como um agente infeccioso ou etiológico animado. São organismos microscópicos que causam ou podem causar doenças. Diferentes tipos de patógenos incluem bactérias, vírus, protozoários, fungos, vermes, parasitas e prions. Os agentes patogênicos mais conhecidos são bactérias e vírus. Os programas nacionais de controle de patógenos permitirão identificar a prevalência dos patógenos em produtos de origem animal produzidos pelos estabelecimentos brasileiros registrados junto ao CIF. O Serviço de Inspeção Federal é a unidade técnica de agricultura, pecuária e abastecimento que constitui a representação local dos serviços de inspeção de produtos de origem animal e tem como responsabilidade assegurar o cumprimento das normas sanitárias e dos padrões de identidade e qualidade dos produtos de origem animal, comestíveis ou não, destinados ao mercado interno e externo. Listeria monocitogenes. Listeria monocitogenes é uma bactéria patogênica de distribuição ubiquitária responsável por casos isolados e por surtos de listeriose em humanos e animais. Foi identificada e reconhecida como agente patogênico para animais em 1927. No entanto, só a partir dos anos 80, na sequência de vários surtos graves atribuídos ao consumo de alimentos contaminados com L-monocitogenes, esta bactéria passou a ser considerada uma ameaça para a saúde pública pela comunidade científica, pela indústria alimentar e pelos consumidores. Principais fontes de contaminação. É transmitida através do consumo de alimentos contaminados, da contaminação do recém-nascido durante o parto, por infecção cruzada no ambiente hospitalar e pelo contato com animais. Pode ser encontrada no solo vegetais, carne e peixe. Adicionalmente, os animais e o homem podem ser portadores assintomáticos da bactéria, assim a contaminação de matérias-primas de alimentos não processados é frequente. Alguns estudos que aliviaram a fonte de contaminação. Prevenção da contaminação. O cumprimento das boas práticas de higiene e fábrico assume-se como essencial para o controle da contaminação no ambiente de processamento, em particular da contaminação cruzada entre matérias-primas, superfície, equipamentos e alimentos prontos para consumir. Vários produtos podem ser considerados como potenciais causadores de surtos de listeriose. No entanto, a maioria dos surtos documentados resultaram de uma falha em algum sistema do controle. Escherichia coli. A Escherichia coli, também chamada de E. coli, é uma bactéria naturalmente encontrada no intestino das pessoas sem que sejam percebidos sintomas. No entanto, quando presente em grandes quantidades ou quando a pessoa é infectada por um tipo diferente de E. coli, é possível que surjam sintomas intestinais, como diarreia, dor abdominal e enjoos, por exemplo. Infecção intestinal por E. coli. Os sintomas de infecção intestinal por E. coli são os mesmos de uma gastroenterite causada por vírus, por exemplo, sendo os principais sintomas diarreia constante, fezes com sangue, dor abdominal ou cólicas frequentes, enjoos e vômitos, mal-estar geral e cansaço, febre abaixo de 38 e perda de apetite. Infecção urinária por E. coli. A infecção urinária causada por E. coli é mais comum em mulheres devido à proximidade do ânus com a vagina, tornando mais fácil a transmissão da bactéria de um lugar para o outro. Alguns dos principais sintomas de infecção urinária por E. coli são dor e ardor ao urinar, febre baixa persistente, sensação de não conseguir esvaziar a bexiga completamente, urina turva,
e presença de sangue na urina. Salmonela. A salmonela é uma bactéria da família das Enterobacteriaceae que causam intoxicação alimentar e, em casos raros, pode provocar graves infecções e até mesmo a morte. Possui duas espécies causadoras de doenças em humanos, S. entérica e S. bongori. A salmonela entérica, de maior relevância para a saúde pública, a transmissão se dá com a ingestão de alimentos contaminados com fezes de animais. A bactéria é encontrada normalmente em animais como galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e até mesmo em animais domésticos, como cachorros e gatos. Dessa forma, qualquer alimento que venha desses animais ou que tenha entrado em contato com suas fezes pode ser considerada via de transmissão da salmonela. A salmonela pode causar dois tipos de doença. Dependendo do sorotipo, salmonela não tifoide e febre tifoide, os sintomas da salmonela não tifoide podem ser bastante desagradáveis, mas a doença geralmente é autolimitada entre pessoas saudáveis. A febre tifoide é mais grave e tem uma taxa de mortalidade maior que a salmonela não tifoide. A maioria dos casos de salmonela não tifoide apresenta sintomas típicos de doença transmitidos por alimentos, como vômito, dores abdominais, febres e diarreias, que geralmente duram alguns dias e diminuem em uma semana. Sintomas da infecção por salmonela: diarreia, vômito, febre moderada, dor abdominal, mal-estar geral, cansaço, perda de apetite, calafrios. Prevenção de infecção por salmonela. A salmonela pode ser prevenida por meio da adoção de medidas de controle em todas as etapas da cadeia alimentar, desde a produção agrícola até o processamento, fabricação e preparo de alimentos, tanto em estabelecimentos comerciais como nas residências. Algumas condutas simples podem evitar a contaminação, que incluem o manuseio correto de alimentos. Lave sempre as mãos antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos. Lave bem os alimentos antes de consumir, especialmente frutas e verduras. A carne deve ser bem cozida ou assada. Os ovos devem ser bem cozidos. Evite consumir alimentos em lanchonetes e restaurantes que apresentam condições precárias de higiene e conservação. Conclusão: um sistema de segurança alimentar moderno inclui o conceito de proatividade, prevenção, responsabilidade compartilhada, integração, controle do processo de produção e aplicação da análise de risco, possibilitando assim o diagnóstico de problemas e a definição de soluções mais específicas e eficientes. O Programa Nacional de Controle de Patógenos visa identificar os fatores de risco para a proteção de saúde dos consumidores, determinando prioridades e alocar recursos efetivos e eficientes. Dessa forma, a inspeção deve ser intensificada quando os perigos podem trazer consequências sérias à saúde do consumidor ou quando os produtos possuem maior risco de contaminação.